E aí, vamos escutar o que o sábio chinês tem para dizer para a gente essa semana? Aconselhamento para os dias 29, hoje até sábado que vem, dia 4/4. Finalizando março, iniciando abril, o sábio chinês vem nos aconselhar. Abençoar significa ajudar. O céu ajuda a pessoa que é de devoção. Acompanhem comigo as palavras do livro das mutações e se sintonize com o tal da semana. Olha só. Esse aqui é o I Ching, o livro das mutações. A gente joga essas moedinhas aqui assim, e aí chega a hexagramas, que são essas formas assim, que funcionam como chaves de leitura, tá? E é a partir disso que vem o aconselhamento. Minha interpretação para o aconselhamento sobre o reino de terra. Para os assuntos relacionados aos trabalhos, finanças e saúde, temos um fluxo bastante positivo para essa semana, diferente da outra, né? Diferente do susto da semana passada, onde realmente se instaurou a quarentena no Brasil, ainda que com tantos conflitos, essa semana quem está topando encarar, se transformar, né? Se refazer. Já compreendeu melhor o que pode fazer nesse novo contexto. Semana passada serviu para muitas fichas caírem sobre a função do trabalho, como importância social para além da troca financeira. Esse mundo baseado nas mercadorias e no poder do dinheiro está completamente doente. E com o desafio da pior recessão econômica desde 1929, que se escora na pandemia que nos apavora, temos a oportunidade de contribuir socialmente de formas criativas. Trabalhos que despertem seu verdadeiro potencial, que alegrem seu espírito, te aproximarão da verdadeira saúde e prosperidade. O livro mesmo diz sobre as grandes posses e a alegria, que é o trigrama lago sobre o lago, o seguinte: fogo no alto do céu. Esse aqui é o fogo, esse aqui é o céu. Fogo no alto do céu. Um homem magnânimo e liberal não considera suas posses como exclusiva propriedade pessoal, porém as coloca à disposição do governante e do bem público. Assim, ele adota uma atitude correta em relação às suas posses, que jamais poderiam perdurar como propriedade particular. Um homem mesquinho é incapaz de semelhante atitude. Grandes posses lhe são prejudiciais, pois deseja conservá-las para si ao invés de ofertá-las. A situação é muito favorável. Conquistam-se os homens não por coação, mas através da sinceridade espontânea, e assim há uma adesão sincera e verdadeira. Porém, a benevolência apenas não é suficiente na época de grandes posses, pois aos poucos a insolência pode surgir e graçar. Tal surto deve ser contido pela dignidade. Com isso, a boa fortuna está assegurada. Confúcio comenta sobre a sexta linha, que é a linha que está em mutação, que vai gerar o outro hexagrama. Abençoar significa ajudar. O céu ajuda o homem de devoção. Os homens ajudam a quem é sincero. Aquele que caminha na verdade pensa com devoção, reverenciando ainda os homens dignos. É abençoado pelo céu. Ele encontra a boa fortuna e tudo lhe é favorável. Tá? Essas são as indicações sobre o reino de terra. Mas eu perguntei também sobre o nosso reino de fogo, o nosso ímpeto, a nossa criatividade, a nossa vontade de fazer as coisas, tá? Para as questões que surgirão na semana relacionadas aos seus desejos, em como administrar nossa ânsia por transformação e criação de um mundo novo, o oráculo nos orienta a administrar as oposições. Em um momento em que precisamos aprender a trabalhar de forma mais coletiva, mais cuidadosa uns com os outros, somos expostos justamente aos conflitos e divergências de opiniões. Então, como trabalhar pela união com tanta divergência? Isso esbarrará na constância do nosso fogo, nossa força vital capaz de transformar, digerir e gerar luz, e nos desafiará em mantermos a constância de nossa chama. O que comer? O que dizer? Temperança, tá? A oposição, que é esse hexagrama aqui, diz o seguinte: quando as pessoas vivem em oposição e distanciadas umas das outras, não podem levar a cabo um grande empreendimento em comum. Seus pontos de vista divergem
demais. Em tais circunstâncias, é sobretudo importante que não se proceda de maneira brusca, pois isso só agravaria a oposição. A ação deve se restringir a uma influência gradual em aspectos menores. Aqui, ainda se pode esperar um sucesso, pois trata-se de uma situação em que a oposição não exclui por completo a possibilidade de um entendimento. Aí depois isso evolui para as bordas da boca. Ó, aqui é a imagem de uma boca, tá? As bordas da boca. As palavras são um movimento do interior para o exterior. Comer e beber são movimentos do exterior para o interior. Essas duas formas de movimento podem ser moderadas através da tranquilidade. A tranquilidade faz com que as palavras e os alimentos não excedam a justa medida. Deste modo, cultiva-se o caráter. Essas são as indicações do livro mesmo, tá? Para o quesito fogo. E para o quesito ar, nossas lutas intelectuais, as nossas espadas. Ar, essa semana saiu aqui, ó, com um hexagrama, que é uma repetição de um trigrama, tá? Fogo sobre fogo, que significa aderir. E depois, abundância. Essa semana, para as questões mais ligadas aos nossos pensamentos e à forma como compreendemos a realidade, o I Ching nos diz: o melhor será então matar os líderes e aprisionar seus seguidores. Foi o I Ching que disse, hein? Não fui eu não. O que será que virá essa semana, hein? Não sei, mas o que a sabedoria nos diz claramente é que devemos vivenciar esse fogo da transformação, o Agni, com fé e de forma corajosa. O hexagrama primeiro que eu mostrei, o aderir, um dos 8 hexagramas formado pela repetição de um trigrama, no caso, fogo. O obscuro liga-se ao que é luminoso, promovendo assim a claridade deste último. Um corpo luminoso, ao irradiar luz, deve ter em seu interior algo que persevere, pois, de outro modo, com o tempo se extinguiria. Tudo que é luminoso no mundo depende de um elemento ao qual se liga, a fim de poder continuar a brilhar. O rei o utiliza ou a utiliza para marchar adiante e castigar. O melhor será então matar os líderes e aprisionar seus seguidores. Nenhuma culpa. O propósito da punição é impor disciplina e não castigar cegamente. O mal deve ser cortado pela raiz. Na vida política, para fazê-lo, devem-se eliminar os líderes, porém poupar seus seguidores. No autoaperfeiçoamento, devem-se extirpar os maus hábitos e tolerar aqueles que são inofensivos, pois o asceticismo muito rigoroso, assim como as punições excessivamente severas, não conduzem a bons resultados, tá? Mas o hexagrama caminha para a abundância. Nem todo mortal está destinado a promover uma época de suprema grandeza e abundância. Só um líder nato é capaz disso, pois sua vontade é voltada para grandes metas. Uma tal época de abundância é, em geral, breve. Em virtude disso, o sábio poderia entristecer-se ao perceber que a decadência que deverá se seguir. Mas essa tristeza não lhe é adequada. Só um homem interiormente livre de tristezas e preocupações pode promover uma época de abundância. Ele deve ser como o sol ao meio-dia, que ilumina e alegra tudo que existe sob o céu. Nosso último reino, para saber quais são os conselhos do sábio chinês para o nosso reino de água, para o nosso reino emocional. Ele apresenta aqui, ó, estagnação e solidariedade. São os 2 hexagramas que saíram aqui. A estagnação, afetivamente falando, calma, fio, calma, fia. Uma hora as coisas voltam a fluir. O momento é de patinar um pouco mais. O foco é a solidariedade. Semana passada, esse mesmo hexagrama, solidariedade, deu o ar da graça aqui. No último domingo, ele saiu indicando questões no reino do ar, relativas à nossa inteligência. Depois foi a vez de ver a palavra solidariedade, até óbvia para o momento, ecoar muitas vezes na boca de tarólogos, astrólogos, astrólogas, tarólogas e até como uma das tônicas na linda missa do Papa. Agora o hexagrama 8 surge como complemento à estagnação, hexagrama 12, mostrando-nos que é mais sábia ou sábio quem combate as intempéries da roda da fortuna,
desses ciclos que se repetem e que fazem a gente girar angustiado, quem combate as intempéries da roda da fortuna com um sentimento de amor ao próximo, e que é justamente o egoísmo quem nos prende à famigerada roda. Tá? Lendo os hexagramas propriamente no livro, a estagnação. A estagnação não dura para sempre. Entretanto, ela não acaba por si mesma. Para extingui-la, é necessário o homem adequado. Essa é a diferença entre a paz e a estagnação. É preciso um contínuo esforço para manter a paz, que de outro modo se converteria em estagnação e em decadência. Entretanto, a época de decadência não se converte automaticamente em paz e prosperidade, mas ao contrário, requer um esforço para ser superada. Isso indica uma atitude criativa, necessária para que o homem possa trazer ordem ao mundo. Solidariedade, último fragmento aqui de hoje, da leitura do I Ching. A água preenche os espaços vazios que encontra na terra e se mantém firmemente aderida a ela. A organização social da China antiga baseava-se nesse princípio de preservar a união entre os vassalos e os governantes. As águas fluem unindo seus cursos porque estão todas sujeitas às mesmas leis. Assim, também a sociedade humana deve igualmente manter-se unida através de uma comunidade de interesses que possibilite a cada um sentir-se parte do todo. O poder central de um organismo social deve procurar fazer com que cada membro encontre um verdadeiro interesse em manter-se unido, como era o caso na relação paternal existente entre o rei e os vassalos da China antiga. Tá? Bom, aqui nós do Centro Ser desejamos que você tenha uma semana abençoada e na energia do Tal, beleza?